Imagine ouvir um som tão alto que atravessa o oceano inteiro. Mas ninguém sabe o que o causou. Nenhum animal, nenhum terremoto, nenhuma máquina. Só a Terra falando sozinha. Hoje você vai descobrir os sons mais enigmáticos já registrados no planeta. Sons reais, estudados por cientistas, mas que até hoje continuam desafiando toda a explicação lógica. Você vai entender como eles foram captados, o que a ciência tentou fazer para decifrá-los e por que eles continuam sendo um mistério até hoje. Em 1997, os pesquisadores da NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, estavam testando um conjunto de hidrofones, microfones submersos, projetados para captar sons vindos das profundezas do oceano. A missão era simples: monitorar o som do gelo se partindo na Antártida, estudar vulcões submarinos e observar o comportamento acústico do mar. Mas o que eles registraram naquele ano foi algo tão estranho e colossal que até hoje deixa os cientistas intrigados. Entre os ruídos gravados, um deles se destacou. Um som extremamente potente, com frequência baixa, grave e prolongada, batizado de The Bloop. Ele era tão forte que foi detectado por sensores localizados a mais de 5.000 quilômetros de distância, o que já é por si só algo extraordinário. Para ter ideia, é como se alguém gritasse no litoral da América do Sul e o som fosse ouvido claramente no meio do Pacífico, um eco que atravessou oceanos inteiros. O nome bloop vem justamente do jeito como ele soa, um bloop rápido, mas incrivelmente poderoso, seguido de uma reverberação que se espalha como um rugido abafado. A gravação foi feita no fundo do Oceano Pacífico, próximo à Antártida, uma das regiões mais misteriosas e inexploradas do planeta. Um local onde o ser humano praticamente nunca coloca os pés. O detalhe mais intrigante: nenhum animal conhecido na Terra seria capaz de emitir um som com aquela frequência e intensidade. Os maiores animais do planeta, as baleias azuis, produzem sons poderosos, sim, mas nem de longe chegam à amplitude do bloop. O som era dezenas de vezes mais forte. Os cálculos mostraram que se o bloop tivesse sido emitido por um ser vivo, a criatura precisaria ser maior do que uma baleia azul, o maior animal conhecido da história da Terra. Isso, sozinho, já foi o suficiente para acender o imaginário popular. E se nas profundezas do oceano existisse algo colossal e desconhecido, um verdadeiro Leviatã moderno? Mas calma, a história fica ainda mais curiosa. A NOAA naturalmente investigou, comparou o som com gravações de vulcões submarinos, com o rompimento de blocos de gelo e até com o som de terremotos no fundo do mar. Nenhum deles batia perfeitamente. O bloop era biológico demais para ser só gelo se partindo, mas forte demais para ser biológico. Um paradoxo acústico. O áudio foi captado várias vezes durante o verão de 1997 e depois... silêncio. O som nunca mais se repetiu na mesma intensidade. Isso deixou os pesquisadores ainda mais intrigados. Se fosse um fenômeno geológico comum, como o derretimento de gelo, deveria ocorrer mais vezes. Mas não. O bloop pareceu ser um evento único, isolado e sem explicação concreta. Com o tempo, as teorias começaram a surgir. Alguns oceanógrafos defenderam que o som poderia ter sido causado pelo rompimento de grandes blocos de gelo antártico, deslizando e se partindo no fundo do oceano. Esses eventos, conhecidos como icequakes, realmente produzem ruídos de baixa frequência que viajam por longas distâncias. Mas mesmo assim, o espectro sonoro do bloop era diferente. Ele tinha variações de frequência muito parecidas com sons de animais, e não de processos geológicos. Outros cientistas levantaram hipóteses mais ousadas. Talvez fosse uma nova forma de vida abissal, uma criatura colossal vivendo nas zonas mais profundas e inexploradas do planeta, regiões onde a luz do sol nunca chega, e onde a pressão é tão absurda que esmagaria qualquer submarino comum. E como o ser humano conhece menos de 5% do fundo dos oceanos, a ideia não parecia totalmente absurda. Além disso, na época, ninguém tinha uma explicação convincente, e o mistério só cresceu. Revistas, fóruns e documentários começaram a explorar o tema, e o bloop passou a ser quase uma lenda científica,
Um enigma sonoro que parecia vir das entranhas do planeta. Houve quem dissesse que o som era evidência de uma criatura mitológica, como Cthulhu, inventado por H.P. Lovecraft. Tanto que a própria NOAA chegou a brincar com isso em seus relatórios, já que o som foi registrado próximo à coordenada onde o escritor havia situado a cidade submersa de R'lyeh em suas histórias. Com o avanço da tecnologia, anos depois, os cientistas conseguiram comparar o bloop com novas gravações de gelo se partindo na Antártida. E sim, o padrão parecia semelhante o bastante para sugerir que o som podia ter sido causado por enormes blocos de gelo se rompendo. Essa se tornou a explicação oficial da NOAA, mas muitos especialistas ainda não estão convencidos. Por quê? Porque o bloop tem uma assinatura acústica viva, com modulações e ritmos que lembram vocalizações, algo que o gelo simplesmente não faz. Mesmo os modelos de simulação de som em gelo não conseguem reproduzir o mesmo comportamento do bloop. O upsweep foi registrado pela primeira vez em 1991, também pelos hidrofones da NOAA, e desde então é um dos sons mais persistentes e enigmáticos já captados no oceano. Ele não aparece apenas uma vez, como o bloop. O upsweep é constante, repetitivo e segue um padrão quase matemático. Seu nome vem do formato sonoro. Uma sequência de sinais que sobem e descem, parecendo um chamado distante, como uma sirene subaquática extremamente grave. Ouça agora um trecho do som. Perceberam o padrão? A origem do som está localizada na Cordilheira do Pacífico, em uma região extremamente profunda, onde existe intensa atividade vulcânica. Só que essa coincidência geográfica não resolve tudo. Mesmo comparando com registros de vulcões submarinos, o upsweep tem um espectro muito mais limpo e organizado, como se estivesse sendo produzido, e não simplesmente causado por rochas e magma se movendo. O comportamento mais intrigante do upsweep é que ele muda ao longo do ano. Durante certas épocas, geralmente no final da primavera e início do outono, sua intensidade aumenta, como se algo lá embaixo estivesse acordando, ficando mais ativo e depois diminuindo. Esse padrão sazonal deixa os cientistas loucos, porque sugere algum processo natural cíclico, mas ninguém sabe qual. Uma das teorias mais fortes é que o som viria de colunas gigantes de água superaquecida, saindo de fendas vulcânicas e entrando em contato com água extremamente fria. Isso criaria vibrações constantes, mas ainda não explica completamente a regularidade dos pulsos, nem por que esses picos acontecem em épocas específicas do ano. Outra teoria, não tão aceita, mas muito comentada em acústica marinha, é que pequenos terremotos repetitivos, chamados microsismos, podem estar vibrando câmaras de magma presas entre placas tectônicas, mas os modelos simulados desses fenômenos nunca conseguiram recriar o timbre característico do upsweep. Até hoje, o som continua sendo detectado, sempre direto do mesmo ponto, como se fosse um sinal fixo vindo do fundo do Pacífico. Ele não some, não varia de posição e não mostra sinais de que vai desaparecer. O upsweep é tão constante que os cientistas conseguem identificar sua assinatura sonora, mesmo misturada a ruídos de tempestades, terremotos ou tráfego marítimo. É literalmente um beacon acústico, escondido quilômetros abaixo da superfície. O 1 é um zumbido grave, contínuo e misterioso que aparece em várias partes do mundo, desde os anos 1970, mas só 1% a 4% das pessoas conseguem ouvir. Quem escuta descreve como um motor distante que nunca desliga, causando irritação, insônia e até dor de cabeça. O estranho? Quando os cientistas levam microfones supersensíveis e equipamentos profissionais, nada é registrado. Os casos mais famosos são o Room de Taos, Estados Unidos, o de Bristol, Inglaterra, e o de Windsor, de Canadá. Em todos eles, o padrão se repete. Centenas de pessoas ouvindo um som real para elas, mas simplesmente invisível para qualquer aparelho. A principal teoria é que o vem de ondas de baixíssima frequência, mais baixas do que o ouvido normal consegue captar. Algumas pessoas, porém, seriam sensíveis o bastante para sentir essas ondas como vibrações internas, não pelos ouvidos, mas pelo corpo. Outras hipóteses falam em movimentos da crosta terrestre, vibrações industriais profundas ou até interferência eletromagnética. Mesmo quando geólogos colocaram sensores no solo para detectar vibrações sísmicas, o continuou sendo ouvido. Mas os sensores continuaram registrando zero atividade. Julia foi registrado pela NOAA em 1999, no Oceano Antártico, e é um dos sons subaquáticos mais estranhos já captados.
Ele dura cerca de 2 minutos, parecendo um lamento metálico e profundo, que ecoa como se algo gigantesco estivesse se arrastando pelas profundezas. A fonte do som foi localizada próximo à Antártida, numa região onde praticamente ninguém consegue chegar. E foi tão intenso que vários hidrofones espalhados pelo oceano registraram o mesmo sinal quase ao mesmo tempo. A teoria oficial diz que Julia seria causado por um iceberg colossal, se partindo ou raspando contra o fundo do mar. Mas essa explicação deixa uma pergunta gigante. Onde estava o iceberg que teria causado um som tão absurdo? Nenhuma ruptura compatível foi identificada por satélites na época. O que impressiona é a textura do som. Ele tem uma modulação que parece quase viva, como se fosse um rugido abafado e contínuo. Para muitos especialistas em acústica marinha, Julia não se encaixa perfeitamente no padrão clássico de gelo quebrando. Especialmente pela duração e pela intensidade constante, Julia foi tão forte que gerou perturbações na superfície da água, detectáveis por satélites. Algo raríssimo para um som subaquático. E aí, gostou dessa viagem no fundo do oceano? Então segura essa. Se você curte coisas que fazem a cabeça explodir, já pula para um desses 2 próximos vídeos, porque eles são simplesmente viciantes, as criaturas mais assustadoras e misteriosas, já filmadas no fundo do mar. Sério, tem coisa ali que parece até proibida de ver à noite. E as fobias mais assustadoras e comuns que existem, parte 3. É tão tenso e tão real que você vai se pegar pensando se não tem uma delas também. Obrigado por assistir até aqui. Você mandou bem demais. Agora escolhe um dos 2 e continua comigo nessa maratona genial. Tchau e até o próximo vídeo.